Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo ver programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, na compra acima de R$1.000 em óculos de grau completo, lentes e armação, ganhe um óculos solar da Venzo. Planeta Bola, Casa dos Boleiros em Santa Maria e Mercado das Rações, sempre melhor para o seu melhor amigo. Loja Bozano 330, esquina Visconde de Pelotas, loja Nelvio Basso 1357 e a nova loja agora na Presidente Vargas, próxima à Locomotiva. O G de Vargas Rosado, quanto tempo, G, hein? Tudo bem, Tess? Andou escondido, o que aconteceu hoje? Pois é, a gente tem uma sumida, né? E como é bom voltar a TV Santa Maria, voltar a esse local aqui, né? E passa um filme na cabeça, né? Puxa vida, pois é, quantos anos, né? Você tocou aí o barco? Era para ter ficado 3 meses e acabou ficando quase 5 anos, né? Um presente do amigo meu, não sei se conhece o Antônio Tessas, né? Eu acho que eu fui um cara gentil contigo, né? Foi, muito gentil. Tu estava fazendo sucesso, como é que eu ia te tirar do ar? E era bem parecido, né? São duas pessoas que eu sempre agradeço, né? Porque eles me colocaram em setores, né? Uma foi tu, porque me tirou de um programa tradicionalista para o esporte. E o outro foi meu amigo Matheus, né? Que ex-Beltrame, que me botou na narrar futebol de salão e 7. Não, mas tu narrava rodeio, é bem parecido, né? Não, mas eu acho que deu certo no fim, porque não deixa de ser um esporte, né? O rodeio, né? Com certeza, mas é aquilo, Tess, eu sou um cara grato a Deus, né, por as oportunidades que surgem. Eu sempre digo que a gente está aí para isso, os desafios são lançados, né? Tenho um carinho especial pela TV Santa Maria, foi aqui que eu comecei, né? Um carinho especial por ti, porque a gente... Primeiro tu me lançou, depois a gente ficou um bom tempo juntos, né? E agora tu não contente com isso, tu me traz de novo, né? Então quer dizer que tu gosta de te incomodar, né? Não, é que a gente procura sempre estar junto dos bons, né? Já que a gente tem que estar... Um carrega o piano, sou carregador de piano. Só sacode a cabeça lá. Um é carregador de piano, o outro tem que tocar música. Tu toca a música, eu carrego o piano. Bom, hoje vamos falar coisa séria aqui. Inter de Santa Maria. Mais um ano, coisa vem aos trancos e barrancos, não engrenou, não deu liga ainda, né? Pelo menos eu tenho visto isso, porque a gente vê que qualidade alguns jogadores têm. Treinador bom, experiente, tinha. Mas a coisa não aconteceu. Eu sei que tu acompanha o dia a dia do estádio, tu é quase um setorista lá, né? Final de semana, principalmente, tu acaba ficando envolvido quase todo o tempo. Tu conseguiu perceber alguma coisa assim, hoje, que tenha acontecido para que azedasse o leite, que não saísse, a ambrosia não granulasse ali? Tesses, o futebol é um esporte engraçado, né? Eu venho comentando isso há um bom tempo, não sou comentarista, sabe disso, né? Hoje eu estou narrador, mas eu aprendi uma coisa na vida, para mim poder fazer algo bem feito eu tenho que conhecer, né? Então, isso que tu falou é verdade, eu procuro estar presente lá dentro do Inter SM. Graças a Deus eu tenho uma boa abertura, talvez por não ter aquele ranço de alguém que queira... Não, eu procuro fazer a realidade, né? No futebol, segundo uma pesquisa americana, é um esporte coletivo que não tem um prognóstico correto. Ele tem detalhes, só o futebol tem. A gente vê às vezes muitos times bons no papel não darem certo, e a gente vê outros times que não são tão bons e conseguirem. São detalhes que tem. Eu tenho acompanhado o Inter de Santa Maria desde que começou essa nova fase aí.
Vejo o trabalho de todo mundo lá dentro, né? E eu convido para quem quiser conhecer lá todos os detalhes que são cuidados, alimentação, né? Cuidado do vestiário. A folha hoje do Inter SM é uma das maiores da divisão de acesso. Tem jogadores de renome, né? O que eu senti pelo que eu vi lá? Em primeiro lugar é que muitos jogadores chegaram descontados, né? Ou com problemas físicos ou também com problemas em fases diferentes de preparação física. Tá? O Inter conseguiu ter uma boa defesa, tirando agora o último jogo, vinha conseguindo, né? Não vinha tomando gols. Ao contrário, o ataque não vinha fazendo porque trocava sempre de jogador, né? A gente sabe que é assim, né? Aqui, se tiver duas pessoas apresentando um programa toda vez, não vai conseguir pegar aquela linha correta, né? O Inter vinha jogando mal? Não vinha jogando mal. Ele vinha, né, ele tinha perdido uma partida só quando o Guarani de Bagé, lá em Bagé, num jogo que a arbitragem teve influência. Tomava alguns golzinhos, tomava. O último jogo agora foi um jogo, nesse exemplo, vinha jogando bem, errou um monte de gol, e infelizmente por duas falhas, né, e não vamos condenar os jogadores, e eu até conversando com o pessoal ontem daquele primeiro gol, não foi só a falha de quem matou a bola no peito, né, que foi ele a zaga achou que ele ia dominar e ele pensou outra coisa, ele tentou jogar para a zaga e a zaga saiu antes. Então são detalhes assim, mas como no Brasil tem uma cultura que quando a coisa está errada é mais fácil trocar o treinador, e eu sou um cara que condeno isso porque eu penso que nunca terá um treinador que terá na mão os jogadores. E a gente sabe que, como em qualquer setor, tem aqueles que ou têm problemas, não conseguem, às vezes ele acha que pode ser titular, o treinador pensa de outra forma. No único que se troca treinador, se tira um pouco da autoridade. Mas era o que tinha que ser feito, né? A gente sabe pelo investimento do Inter SM, eu tenho tido lá, eu tive lá essa semana, conversei com o Miguel há um bom tempo, né? Tinha que tomar uma atitude para não perder o apoio que tem, né? E, infelizmente, o Benhur, que era um bom moço, e eu acho que esse é outro detalhe. O futebol, infelizmente, ainda Tesses, não aceita aquele bom moço. Às vezes tu tem que ser um pouco mais rígido, porque acabam te atropelando, né? Então eu acho que o Inter SM é esse detalhe, né? Eu tenho dito que ainda não está perdido, não está perdido, tem muita chance. Essa chave do Inter é a chave mais, digamos assim, parelha, né? E é a que joga mais intensamente, é um jogo mais pegado, então são detalhes. Eu andei vendo alguns jogos da chave B lá de cima, lá é um jogo mais tranquilo, mais calmo, né? O Monson, não, é um bom time, mas não é um time de intensidade, né? Então eu acho que tem todas as chances e eu acho que essa mudança pode trazer benefícios, pode, de repente um novo comandante faz com que o time possa jogar melhor, e eu tenho dito, são detalhezinhos, eu acho que a hora que acertar, e que bom que possa acertar daqui para o fim, né? E eu acho que tudo que está acontecendo trouxe uma certa indignação, desde a direção, pela comissão técnica, pelos jogadores. Infelizmente, né, como sempre acontece nesse país, estourou no que era mais fácil fazer, que era o Benhur, que era um grande treinador, um cara conhecedor, um cara humilde, simples, sem perder a essência, né? Mas, né, e ele também sabe disso e reconhece, e na hora H tinha que trocar, né? É uma resposta, e vamos aguardar agora. Tá perdido? Não, tem mais 12 pontos, né? Tem 2 jogos em casa, teoricamente os mais difíceis, e depois 2 jogos fora, né? Lajadense já agora em seguida é complicado, mais o Guarani de Venâncio na última, mas depende só do Inter. Eu acho que não tem que olhar o adversário, tem que o time agora fechar, né? Conseguir mudar a atitude. Eu acho que é isso que precisa, mudar a atitude, é só o que falta, não dá para botar a culpa no treinador, é a atitude de jogador dentro de campo, cada um se dá conta que tem que dar um pouquinho mais, eu tenho que dar 110%, né? Uma lesãozinha, a gente sabe que a lesão existe, mas às vezes tem que passar por cima disso, né? Se ficar acomodado, eu estou lesionado, machucado, fica muito cômodo, né? E isso não representa muita coisa no futebol. Hoje sempre se reclamou, né, que o Inter não dava estrutura suficiente, né, para o pessoal. Contratava jogadores por 3 meses, 4 meses, chegava, ia embora e ficava por isso mesmo, partia do zero de novo. A gente viu esse ano uma nova maneira, digamos assim, de gerir o clube. Pelo menos a gente que tem acompanhado, eu que acompanhei de dentro, de fora, criticando ou acompanhando os jogos, trabalhei dentro da própria direção. Hoje o Inter, por exemplo, somente 6 ou 7 jogadores estão no alojamento, o resto tudo está morando em apartamento com a família, tudo pago pelo clube. Uma alimentação muito bem feita e balanceada pelo nutricionista, até tu tem postado as fotos que
geralmente tu também é bandido, tu posta aquelas fotos na hora que eu estou fazendo um programa meio-dia e eu acabo ficando ali com água na boca. Sem intenção, né? Não é intenção nenhuma. E salários muito bons, né? Foi formada uma categoria de base que o Internacional não tinha, um sub-17, está disputando estadual. Inclusive, no jogo contra o São José, pela Copinha, alguns jogadores do sub-17 participaram. Inclusive, um deles que é do PRS, do Daniel. O PRS emprestou 3 jogadores para o Inter jogar. E um deles que fez as assistências dos gols. Então, estão sendo formados novos jogadores. Parece que tudo foi feito para dar certo, né? E alguns detalhes, às vezes também, o que eu falei desde a primeira jornada que nós fizemos, primeira transmissão, a paciência. O pessoal tem que entender que não se faz do dia para a noite uma estrutura, um time vencedor. Pode até acontecer, mas é muito raro. Então, tem que ter aquela calma, aquela tranquilidade de entender que se tu trouxer 22, de repente tu vai selecionar uns 10 que vão dar certo. Não adianta, o futebol é uma aposta, né? O futebol é uma aposta. E tu aposta no jogador muitas vezes acreditando que vai dar certo e não dá. E outros que vêm sob desconfiança acabam dando certo. Então, eu acho que é o momento, né, mais do que nunca, de haver, acho que um pouquinho de união, um pouco mais de união, né? Que logo que as coisas começam a dar errado, sabe disso, começa mensagem para cá, mensagem para lá, e bola nas costas de um, bola nas costas. Tem esse banditismo, né? Acontece esse banditismo. Isso aí é que acaba desunindo, né? Tesses, eu tenho dito sempre que o grande problema do Brasil, vou falar em futebol, mas em outros esportes é assim. No Brasil, se tu não for o primeiro, tu não vale nada, não é? Se tu for numa Olimpíada, não ganhar medalha de ouro, a de prata não vale, a de bronze não vale. A gente vive aplaudindo a Europa por projetos, né? A gente faz um cálculo assim, na Espanha, quem ganha campeonato? Real Madrid e Barcelona. Os outros participam, né? E são... os treinadores ficam lá um bom tempo. Na Inglaterra a mesma coisa, em Portugal a mesma coisa. Aqui no Brasil, a parte da imprensa, desculpa, né, principalmente do centro, do Rio, São Paulo e Formador de Opiniões, é aquela coisa, o futebol é tratado como uma disputa. Tivemos essa semana aí, lamentavelmente mais uma vez, um time tem que ficar dentro de campo, o Santos, porque a torcida foi. Por quê? Porque ela é inflamada, né? Tu é um profissional da imprensa, tu prepara teu programa, eu trabalho com algumas coisas, mas tem dias que não dá certo. É porque tu quer, não quer. O dia que a gente aprender que o esporte é um esporte, né? Que é um futebol, é um jogo de bola, alguém vai ganhar, alguém vai perder, ou vai dar um empate, talvez a gente tenha isso. Eu acho que a palavra que tu usou muito feliz foi isso, paciência, né? Não se muda alguma coisa da noite para o dia. Tudo isso que tu falou é verdade. Hoje, para te ter uma ideia, os jogadores levam alimentação para a família, sai de lá com a quentinha para a esposa, para os filhos. É uma alimentação farta, balanceada, né? Como tu disse, hoje não ficam na concentração, ficam só poucos lá. O pessoal está com a família aí, o que é importante, porque eu sempre dizia assim, cara, imagina botar 3, 4 meses, 22 jogadores de uma concentração, convivendo diariamente, né? Longe da família. Hoje está isso aí. A direção tem feito o possível e o impossível, estou lá dentro todos os dias, é tudo cuidado, tá? Campo foi melhorado, hoje agora tem iluminação que vai ser inaugurada há pouco, uniforme em dia, né? Fisioterapia, médico, né? Todos os setores são cuidados. Falta detalhezinho. Mas se começarem a pressionar agora, vai ter que começar tudo de novo. E tu falou, hoje tem categoria de base, que a gente sempre cobrava. Já 3 ou 4 jogadores vão ser profissionalizados, porque só é permitido 3 na copinha. Tem bons jogadores ali que vão crescer. Isso é reposição de atleta e moeda de troca. Tem esse time aí da TAF, que é o Três Passos lá, que está no Sub-17. Informação que se tem que foi vendido um jogador ano passado por Botafogo por 30 milhões. Olha isso que representa. Sustentou, né? Quase todo ano. E a gente sempre cobrou aqui do Insta Maria. Participar da Série A é muito bom, é o status, mas tem 3 meses de campeonato. Janeiro, fevereiro e março. O importante era uma Copa do Brasil ou uma Série D para jogar no todo. Mas para isso tem que ter paciência, né? Eu acho que a torcida tem um jeito de cobrar. Qual é a minha forma de cobrar? Não vai no estádio. Agora, querer ir lá bagunçar, meter o dedo na cara, né? Gente, calma, paciência, né? Se tu tivesse uma certeza de vitória, não precisaria estar jogando, Tess. Mas são quantos times aí na zona de acesso? Todos querem subir, né? Hoje a gente vê aí, o Guarani de Bagé tem grande investimento? Não. O Pelotas, que se esperava muito, estava mal.
né? O Guarani de Venâncio, que era um time que se via bem, não está, o Lajadense também. Então são detalhes, né? E tu disseste, se trouxe tudo que era de melhor. Agora veio o Michel, que estava sendo disputado por times grandes, como a Avenida, como o próprio Pelotas, o Inter foi lá e bancou. O presidente Pedro, eu tenho acompanhado lá, tem sido um cara, né? Ele faz tudo o que é possível, ele delega poderes. Mas uma coisa a gente precisa dizer, ainda tem os inimigos da trincheira. Tem dentro do Inter, tem na torcida, tem parte de alguns na imprensa, que eu acho na hora de ser um pouco barrista, fechamos, porque isso passa para dentro do time, passa para todo mundo, né? Como eu disse, infelizmente caiu o treinador, e eu vejo assim, o Inter, a hora que começar a coisa mudar ali, que o time conseguir vencer, tá? Vencer que o Inter fez um gol e não consegue manter o resultado, tomou um empate, isso apressa. E tu sabe que a pressão psicológica de fora atrapalha, por mais que seja profissional. Tenho certeza que aqui, tu que está trabalhando aqui, se a pressão vem demais, eu acabo ficando com aquela preocupação, eu acabo transformando a minha indignação em uma rapidez e acabo errando, né? E a gente viu isso contra o próprio Santa Cruz. Foram 2 erros individuais, né? Tu vai cobrar do treinador? Tu vai cobrar do jogador? Ele pensou certo na hora. Méritos ao time adversário que soube usar, né? Então, e outra coisa que tu sempre fala, tem jogadores que vêm para cá e não dão certo, ele vai para outro time e dá certo. O que é isso? O que mudou? Vou te dar só um exemplo, Alain Luan, aqui era criticado, aí agora está sendo endeusado porque fez um gol no Inter. E eu descobri, naquele lance eu achei que ele tinha dado um drible, não, sabe quem é que driblou o zagueiro? Foi o Campo. A bola picou e o zagueiro se passou, né? Aí, então são detalhes do futebol. E eu acho que tu usou a palavra muito certa, até se tem um cara conhecedor, tu já foi de lá de dentro, tu tá na imprensa hoje, tem que ter paciência, tá? A gente tem que subir, mas mais que subir tem que manter um projeto, porque não adianta só subir para a Série A e ficar 3 meses, ano que vem cair de novo. Então é tentar manter, eu acho que está sendo feito. Uma folha salarial alta, bons jogadores, divisão de base, né? Então, vamos ter paciência, tem 4 jogos, não está perdido, acredito na classificação ainda, e aí começa a crescer. E pode se manter isso. Aí a gente vai ter jogo o ano todo aqui, vai ter participação em campeonatos nacionais, que o Inter sempre teve, mas eu acho que agora é hora da paciência, da união, de fechar com todo mundo. E eu convido quem não vai lá conhecer um pouquinho lá os bastidores. É que nem aqui, tu tá entrando no ar agora, né? O Tessi está lá, o Rogério está lá, mas não sabe atrás de nós o que tem aqui para poder ir pro ar isso, né? Quem cuida da filmagem, quem cuida das câmeras, né? Da edição, tem todo um trabalho. E eu acho que a gente precisa ter isso, um pouquinho mais de humildade de ver isso. Eu vejo com muito bons olhos o que está sendo feito. Sou bairrista, eu sempre digo que Santa Maria tem que ser mais bairrista, nós somos a 5ª cidade do estado e a gente precisa fechar. Hoje a gente às vezes troca um jogo no Inter SM por causa que tem um jogo na televisão, ou porque tem jogo dos veteranos, com todo respeito, ou porque não tem não sei o quê. Eu acho que é hora que a gente fechar junto, né? E eu tenho dito, o dia que a gente tiver 1% da população de Santa Maria, que são 3.000 pessoas, de sócias, ou de Inter SM ou de Rio Grandense, a R$20, gente, R$20, eu tenho 60 mil por mês. Isso representa um monte, né? Faz a diferença. Hoje lá a alimentação que tu disse é dada, né? Tem a gente ajudando, mas tinha mais gente podendo ajudar, porque é café da manhã, é um lanche, é o almoço, é o lanche da tarde e é a janta. Para 30 atletas, mas que se multiplica por mais de 50 pessoas, porque as famílias também estão sendo atendidas. Então parabéns à direção aí, eu acho que na hora da torcida fechar os de fé, apoiar, né? Depois que passar, se não der certo, senta e vai ver o que dá certo. Tem um exemplo que eu posso dar aí, né, que o pessoal, bem recente, o pessoal pode acompanhar, o Monson, o ano passado deu na trave. É um time só de empresários, né? É uma gurizada, né? De jogadores desconhecidos e estão aí despontando agora, né? Inclusive a imprensa de Porto Alegre, que é difícil de conseguir aceitar 2 clubes, a não ser a dupla Grenal, estão começando a falar no Monson. Bom, o Monson, como tem dono, né? São empresários, eles sabem o que estão fazendo. Não tem torcida para pressionar. Então eles estão fazendo o trabalho com calma. O ano passado começaram, quase deu já no ano passado, e esse ano está ganhando todo mundo. Está disparado aí, já está classificado, né? E com certeza vai ser o dono de uma das vagas, o Monson. Mas por quê? Porque não tem a torcida para pressionar, os caras sabem o que estão fazendo, o projeto que estão fazendo de formação de jogadores, né? E é só gurizada. Está aí, né, disparado, vai ser uma das terceiras, se não for a terceira ou quarta força do estado futuramente, que vão subir para a divisão de acesso,
vão aí alugar de repente um estádio, vão ter que ter um estádio que eles não têm, né? Nem estádio eles têm. Vão ter que alugar um estádio para jogar. Provavelmente vão alugar ali onde o Grêmio treinava com as gurias ali no Gravataí, né? Tem um estádio ali e tal. Eles vão ter que arrumar um estádio para jogar, porque as divisões de acesso exigem de estádio. Então vejam só como o projeto não é nem estádio que faz a diferença, não é o projeto e acreditar no que está fazendo. Dar tempo, né, Tess? Eu acho que esse problema é muito mais, como eu digo, eu não sou um estudioso, sou um curioso. Tá? Já fui um fanático pelo futebol, hoje sou um torcedor, que aprendeu que o futebol é aquilo ali. Eu me lembro da entrevista do Robinho, lá que voltou da Europa, e perguntaram por que você assiste futebol a 1 metro do campo? Porque lá se eu tomar 5 jogando pelo Barcelona do Real Madrid, eu tomar 5 do Real Madrid jogando Barcelona, eu vou para casa porque é tratado com mais um esporte. A civilidade. Aqui a gente tem isso, a torcida num país de pessoas que têm problemas e ficam inflamados, acham que o futebol resolve o problema de todo mundo. Não resolve, né? Num país onde comentários estão aí, testes, que vão se pagar 5 milhões de reais por um treinador de fora. Não estou tentando aqui tirar, mas 5 milhões. No país do futebol, com tantos treinadores, nada contra vir de fora, não tem essa coisa, mas pagar 5 milhões, eu acredito que hoje 5% dos times e 5% dos jogadores têm um bom salário no Brasil, porque o resto a gente sabe que é uma pindaíba, né? Jogadores jogando aí nós vimos aqui em Santa Maria, jogando por R$1.000 pela alimentação, se tu dividir só no estado do Rio Grande do Sul, quantos times tem? Então eu acho que é isso, tem um pouco mais de paciência, tá? Não se resolve a coisa de noite por dia. Queremos que suba, queremos, sabemos que foi tudo feito, mas se não der certo, continua o projeto para o ano que vem. Tu deu muito exemplo do Monção e eu dou outro desse time aí do Três Passos, que é de empresários. Eu vi o jogo aqui com a gurizadinha, né? São meninos de porte físico maior, a gente vê que estão bem alimentados. O Inter começou o projeto ontem e mesmo assim o time do Sub-17 já está em segundo lugar, está conseguindo, mas é outra história, né? Mas assim, a gente tem tratado hoje o futebol e a gente vê, hoje o atleta é contratado na barriga, né? E às vezes não há aquela preparação psicológica de um atleta que de repente vem de uma classe baixa, ele está ganhando R$1.000 e em questão de um ano ele está ganhando 300 mil. Quantos a gente vê não darem certo, né? Então eu acho que é um trabalho de paciência, eu acho que passa pela imprensa, formadora de opinião, ter mais paciência, tratar como futebol. Um vai ser campeão do Campeonato Brasileiro e tem 20 anos disputando. 2 vão passar na divisão de acesso aqui, e são quantas equipes? São 16. O resto está tudo errado, vamos jogar. Então eu vejo que precisa ter essa paciência que tu falou, acreditar nesse projeto. Se der esse ano, ótimo. Tem aí a divisão de acesso, tem agora a Copinha que está começando, que vai buscar uma vaga aí numa Série D ou numa Copa do Brasil. Um jogo de Copa do Brasil, Tesses, dá R$500 mil. Isso não se junta em 2, 3 anos, né? Então eu acho que é importante. E eu vejo assim com muito bons olhos que a coisa está andando, né? Já começou a dar certo, já conseguiu empatar aí num jogo da Copinha com o São José, que é um time poderoso, né? Então é detalhes. E eu sempre cito como caso, um case, né? Voltemos a Inter e Barcelona. O Inter jogaria 10 vezes com o Barcelona e perderia 9. Foi campeão mundial com Gabiru, com Ceará, fazendo um gol na hora certa, no momento certo, né? E foi campeão. Esse dia eu vi um programa com o Gabiru e com o Perdigão e 2 barril de chope do lado, né? Que eram os companheiros deles. Eu não tenho dúvidas, né, que naquela bola ali do Yarley, ele pensou várias vezes, eu dou pro Gabiru ou dou pro Luiz Adriano? Eu vou jogar no Luiz Adriano. Ele esperou até o último momento. Deu no Gabiru, ele bate numa velocidade certa, que se bate forte o goleiro defende, se bate fraco demais o goleiro defende, ele bateu. Então aquelas coisas que, como é que se dizem, os deuses do futebol, só eles sabem disso. Ô Gia, tu é homem de vários esportes, eu sei, né? Teve aqui o presidente do Santa Maria Golf Clube te entregou que tu está jogando golfe também agora lá. Meu amigo Fábio, a gente fez um trabalho com o Fábio lá um bom tempo atrás, né? E eu tinha uma curiosidade, eu tinha ideia que era um esporte de elite, até que eu conheci o esporte, não é um esporte de elite não. Não é caro fazer golfe, é um esporte muito gostoso porque é tu contra tu, né? Tu tem que fazer o teu trabalho lá. Ele é um esporte inclusivo, joga jovem, joga pessoa de mais idade, né? Abraça o Fábio lá, o professor Maicon, que teve a paciência de me dar a primeira aula, não consegui voltar ainda lá, né? Mas já comprou os 14 tacos?
Não, eu acho que se eu tiver um já tá bom, porque se eu tiver 14 vai me atrapalhar, né? E uma coisa que eu descobri, né? A gente achava que era muita força no golfe. Não é força nenhuma. É só jeito. É só jeito, né? Não, e agora eu tô indo para outro esporte, né, Tessis? Eu larguei o futebol um pouco, né? Meu médico me proibiu, né? Ele foi assistir um jogo de sua larga e vai fazer outra coisa. Aí, vai matar muita gente do coração. Eu tô jogando basquete ali com o pessoal no Corinthians ali, né? Que é uma turma de veteranos também que é lindo de ver, jogadores de 50, 60, 70, tem jogadores de 75 anos, 77 anos jogando basquete ali, né? E a gente se diverte. Que bom ver que o vôlei tem aí também. E agora descobri que está vindo aí vai fazer uma equipe veterana de handball, que era o esporte de Santa Maria, né? Veterano. Eu gosto, veterano. Eu acho que é importante, né? Perfeito. Mas estou te perguntando isso que vamos falar um pouco do futsal, que tu acompanha bem de perto, né? Acompanhando as transmissões dos jogos. Como é que está vendo as equipes de Santa Maria nesse ano? Na verdade hoje temos uma, né? Que é o FSM, né? Tínhamos dois, era o FSM e o União. O União, por alguns problemas aqui, foi para São Cepé, foi abraçado por São Cepé. Também outro caso, Tessis, né? Assim, o FSM é um projeto de extensão que surgiu dentro da FSM. Hoje já perpassou. O ano passado bateu na trave, né? Perdeu na semifinal aqui. Tem vários jogadores, mas é aquilo, falta ainda dinheiro, né? Porque tu tem jogadores, mas às vezes tu precisa de um diferencial, né? Esse ano o FSM perdeu 3 jogadores, que era o Edinho, que é um dos melhores goleiros de salão do estado, perdeu o Filipinho, o Léo Rudek, o Filipinho e o Edinho voltaram para o União, né? E a gente vê isso, a falta de apoio. Tu sai daqui, tu conhece muito bem isso, eu tenho acompanhado, eu tinha narrado já há 6 anos no futsal. Tu vai a cidades como Marau, Vila Maria, Rondinha, tem 3 mil pessoas assistindo o futsal. Em Santa Maria vai um número, né? E o próprio os empresários custam a investir, né? E eu sempre digo assim, ó, hoje tu ligar tua marca a um esporte, né? E eu vi a tua entrevista, inclusive, voltando ao golfe aí, tem atleta já disputando golfe, um projeto social muito bonito. Mas imagina, de 12 anos. Daqui um ano, a tua marca da tua empresa, olha, esse atleta aqui, olha o exemplo da Portela. Hoje todo mundo quer abraçar a Portela, mas pouca gente apoiou na época, né? Eu me lembro que o Daronco, na época, deu uma entrevista assim, todo mundo me fala assim, na época que eu era juiz aqui, que eu estudava, me davam falta. Agora que eu cheguei lá em cima, vem os papagaios de pirata. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho menos de demagogia, hipocrisia e apoiar mais. Vai no estádio, vai no futsal. O FSM está aí bem, vem de 2 vitórias, empatou a 3ª partida, é um campeonato longo, a União também vem bem, né? Mas tu às vezes concorre com projetos como um Bento, que tem apoio da Prefeitura de Bento, né? Vem do governo do estado também, tem cidades importantes aí. Um dia a gente pode chegar, quem sabe, aí o Massoeva aqui de Venâncio Aires, né? O Carlos Barbosa lá, que a Tramontina apoia, né? Um Atlântico de Erechim, né? Então eu acho que precisa isso, ir para o ginásio. Eu vejo muita gente reclamando, Santa Maria é uma cidade parada. Não, Santa Maria tem muito evento esportivo, Santa Maria tem muito evento cultural, é que às vezes as pessoas se acomodam em casa, né? E não vão apoiar. E o rodeio? Largou? O rodeio, eu sou da época que a gente ia no rodeio por tradição, né? Eu sou da época que o rodeio tu ganhava um troféu. Hoje o rodeio virou um comércio, né? Disputas acirradas demais, é só tiro de laço, né? Os prêmios são cada vez maiores, né? E aí vai de encontro àquilo que eu aprendi de tradição, que é passar, que é costume de pai para filho, né? Se perdeu um pouco aquele glamour de ir lá pela tradição, né? Hoje um laçador de rodeio, ele é um atleta, né? Ele dá 100, 150 armadas por semana e chega no rodeio. Então como competir, né? Então, e tem gente nova aí, então eu prefiro deixar para gente nova, porque eu brinco, eu sou um dos dinossauros do microfone, a gente tem um grupo de dinossauros aí. A gente, na época, que tu podia narrar da armada, desde sair da boca do brete até embretar. Hoje, às vezes, tu não pode dizer nem o nome do laçador, né? Aí vem o primeiro, vem o segundo. Se eu tiver aqui no rodeio para falar isso, é que nem eu tenho que narrar qualquer tipo de esporte. Se eu puder dizer o nome do atleta, valorizar alguma coisa, não tem por que estar lá, né? Então, larguei um pouquinho, eu acho que a MTG está passando por problemas sérios. Tem que voltar a cuidar da tradição, porque aquilo que deixou de ser tradicional passa a ser contemporâneo e perde um pouco da essência. E a tradição do Rio Grande é muito forte. Hoje se vê só tiro de laço, né? Mas tem aí provas fantásticas, prova do couro, prova da estafeta, prova de rédeas, prova da tómbola musical, tantas provas que não se vê mais. É só tiro de laço, que se tornou cansativo, é só atrativo para quem está lá. E só quem ganha dinheiro hoje em rodeio, infelizmente, é quem tem gado. Hoje uma corrida de um boi, eu acho que está saindo em torno de R$9. Tem 3, 4 mil boi correndo por semana. Quem ganha dinheiro é isso. Nem a entidade ganha, poucos laçadores ganham, é mais ou menos como o futebol.
né? 5% ganha, o resto só participa. Bom dia, obrigado pela tua vinda, né? Mais uma vez aí, agradeço a tua agenda, tu que está sempre viajando, conseguiu abrir um espaço na tua agenda. Vê se tu retoma de novo aí o espaço aí, né? Porque me dá uma folga um tempo aí, tá aí aberto o espaço, já estou te trazendo aos poucos, já foi pro rádio comigo, agora quem sabe volta para cá hoje. Tesses, muito obrigado pela oportunidade. Não me desfaço disso, eu sempre digo, eu faço esporte por uma dívida de gratidão. Eu acho que essa é a palavra, em essência, a gente ser grato às pessoas que nos ajudam. Eu tenho uma gratidão muito forte aqui com o nosso querido amigo André, da TV, a Thaís, o Ademir, apesar da sacanagem que dizia, né, que graças a Deus a câmera não é de última geração, porque senão os efeitos iam parecer maior. A Ti, que me trouxe para cá no Zona Esportiva, depois me convidou agora lá para o programa de rádio, né? E eu faço esporte porque o meu filho era um desportista, né? E também porque eu sempre digo, e eu brinco muito com o Gilson, nosso colega, né, que o Gilson é hoje jornalista e setorista de esporte, porque não deu certo no esporte, então ele ficou o mais perto possível, né? E talvez eu também. Tentei ser atleta, não fui, então fiquei mais perto do esporte. Então, no sentido de gratidão. Gratidão ao Vinícius, gratidão às pessoas que me deram a oportunidade, gratidão à cidade que eu nasci, então eu faço isso por gratidão. Não faço pensando, vou ganhar dinheiro. Não, eu faço por amor, faço por carinho, faço por respeito e faço por gratidão. Então, muito obrigado. Sempre que precisar e que eu puder colaborar, né, tô contigo aí e não abro, né? Até porque nós somos concorrentes em uma coisa só, né? Nós dois somos goleiros, né? Fomos. Isso. Então tá, estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.